Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Juliana Genari, sou médica assistente do Serviço de Reumatologia da Santa Casa de São Paulo e responsável pelo ambulatório de Síndrome de Sjögren. Estou aqui nessa live a convite da Sociedade Paulista de Reumatologia, a qual convido por esse convite, e hoje estarei conversando com a doutora Sandra Pazotto sobre os desafios para o diagnóstico precoce e cuidados, maneiras de melhora da qualidade de vida dos pacientes com síndrome de Sjögren. Lembrando que essa live ocorre 2 dias após o Dia Mundial da Síndrome de Sjögren, que é celebrado no dia 23 de julho. A doutora Sandra Pazotto é professora livre-docente, responsável pelo ambulatório de síndrome de Sjögren da disciplina de reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, vou convidar aqui a doutora Sandra para participar da nossa live. Boa noite, doutora Sandra. Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. Seja bem-vinda. Doutora Sandra, nós temos aqui na nossa live médicos, pacientes, alguns dentistas também participando. E para começar a nossa discussão, eu tenho 2 perguntas para a senhora. Quais seriam, então, os instrumentos que um médico pode se utilizar para fazer o diagnóstico da síndrome de Sjögren e quando ele pode suspeitar que o paciente tem essa síndrome? Obrigada, Juliana. Eu queria agradecer à Sociedade Paulista de Reumatologia por esse convite. Então, respondendo às suas perguntas, de todos esses anos coordenando o ambulatório aqui no Hospital das Clínicas, desde 2010, e de tudo que eu tenho conseguido estudar sobre essa doença, eu tenho uma convicção bem forte. O melhor marcador da síndrome de Sjögren é pensar nessa doença. Por isso que a divulgação é tão importante, porque os critérios classificatórios de 2016 e publicados em 2017, eles quebram um paradigma de que o paciente não precisa mais ter os sintomas de secura para o diagnóstico, Então, é o diagnóstico realizado com a suspeita pela manifestação sistêmica, que muitas vezes precede a secura, principalmente nos casos neurológicos, até 90% precede a secura. Então, eu acho que o melhor marcador para essa doença é a sua divulgação, porque muitas vezes nós recebemos casos do pneumologista, do neurologista, do dermatologista. Então, eu acho que, além do reumatologista, nós precisamos, assim, contribuir com mais especialidade sobre o conhecimento da doença. E quanto às ferramentas, eu acho que a Liga Europeia contra o Reumatismo, a EULAR, ela teve uma iniciativa bastante importante da definição do SDAI, que é o Eular Jorgenstein Disease Activity Index, que eu acho que ele não é apenas um score de atividade, mas ele traz as principais manifestações orgânicas da síndrome de Sjögren bastante caracterizadas. Então, acho que é uma ferramenta de comunicar diferentes especialidades médicas, como você fazer o diagnóstico. Além do SPRI, que é o Eular Jorgenstein Reported Index, que tem os sintomas cardinais e que levam à diminuição da qualidade, que são principalmente associados à diminuição da qualidade de vida, que é a secura, fadiga e dor. Então, eu acho que esses são os melhores instrumentos, é o conhecimento clínico da doença. Perfeito. Eu acho que é muito importante esse reforço que a senhora comentou, de lembrar que nem sempre os pacientes vão ter os sintomas de secura
né? E que eles podem ter outras manifestações, lembrando que é uma doença sistêmica, né, doutora Sandra? Pode pegar diversas partes do organismo, pulmões, sistema nervoso, principalmente o periférico. Então, eu acho que é super importante lembrar que, em alguns casos, esses sintomas podem surgir antes da síndrome Zika, né? E a gente sempre lembra muito da secura, né? Mas esses sintomas também podem surgir antes. Acho que o ESDAI e os novos critérios de 2016, eles reforçam isso, eles trazem a importância disso e fazem com que muitas vezes a gente passe até um diagnóstico mais precoce. E muitas vezes eles vão estar com outros especialistas, por exemplo, é bastante interessante, nós temos o caso de uma senhorinha no ambulatório, que ela tem uma amiloidose cutânea, que a doença que a causa mais, já é uma doença rara, mas a causa mais frequente dessa doença rara é a síndrome de Sjögren. E ela foi encaminhada para o nosso ambulatório pela dermato, já com uma amiloidose bastante avançada. E você vai ver no histórico dela, ela tinha anos de olho e boca secas. Então, infelizmente, mesmo na presença de olho e boca seca, às vezes o diagnóstico é tardio. Aquilo é atribuído a uma alergia, a uma secura do tempo. E é interessante que isso, há artigos recentes de 2021 de baixa taxa de diagnóstico em países tão desenvolvidos quanto os Estados Unidos e o Japão. Então, não é uma coisa que ocorre só em nosso meio. Sim, e muitas vezes também a gente esquece de perguntar para o paciente quanto a sintomas de secura. Muitas vezes é negligenciado, né, esses sintomas. Até quero reforçar também para quem está participando, que vocês também podem enviar perguntas aqui para mim, para a doutora Sandra, nós estamos à disposição de vocês para responder. E, doutora Sandra, em relação ao diagnóstico, o que a senhora vai se utilizar? Então, a história clínica, o exame físico é importante, mas o que mais? Então, a história clínica, né? Então, quando o paciente tem sintomas de secura, então fica, digamos que esse diagnóstico fique mais simples. Mas é interessante que, mesmo na ausência dos sintomas de secura, então, por exemplo, algumas manifestações neurológicas são bastante características da síndrome de Sjögren. Por exemplo, a esclerose múltipla símile, ganglionopatia, ou quando você está diante de um paciente com pneumonite intersticial. Então, mesmo naquele paciente que não tenha queixas de olho seco, boca seca, você deve fazer os testes objetivos. Então, para o olho, o teste de Schiller, a coloração ocular, né, com verdigilizamina e fluorescina, e para a parte oral, principalmente o fluxo salivar não estimulado ou a cintilografia, se você não tiver acesso ao fluxo. Por quê? Porque no Sjögren é interessante que se observa uma dissociação entre sintomas e testes objetivos, ou seja, às vezes o paciente não tem sintomas, mas já tem o teste alterado. E o contrário também pode acontecer. Eles acham que é porque questão da desautonomia imposta pela doença ou pela questão de inflamação. Então você deve partir inicialmente para os testes objetivos, né? E se esses testes objetivos forem normais, né? Mas você ainda está diante de uma manifestação orgânica sugestiva de Sjögren, isso a gente vê no ambulatório, você tem que insistir com a pesquisa de altos anticorpos, né? Então, aqui, principalmente os anticorpos anti-RO, anti-LA, e a biópsia de glândulas salivares menores. Então, nós temos... É interessante que eu faça ambulatório desde 2009, e a gente vê que com a publicação dos critérios de 2016, o perfil do paciente mudou. Então, assim, a gente tem vários e vários casos de pacientes com pneumopatia, pacientes neurológicos ou pacientes com quadro cutâneo de vasculite, que eles fecharam o diagnóstico apenas pelo anticorpo anti-RO e pela biópsia. Então, é uma questão de você ir atrás desse diagnóstico.
Com certeza, acho que a biópsia, principalmente a biópsia bem feita, com o cálculo do Fox-Score, ela traz mais diagnósticos, né, que se perdiam muitas vezes, porque os pacientes não tinham os outros critérios para a gente chegar à conclusão. Doutora Sandra, nós temos várias perguntas. Então, nós temos uma pergunta da doutora Anafícia, ela está dando parabéns, e ela está perguntando se nós achamos que os outros especialistas, eles estão acompanhando de forma adequada e preparados para o diagnóstico de síndrome de Sjögren. Eu acho que ainda falta, eu acho que ainda precisa uma divulgação grande. Aqui no hospital, acaba que a gente tem um contato muito perto com outras. Você está numa mesma instituição, o contato é perto. Então, por exemplo, eu tenho um contato muito próximo com a neurologia, porque nós temos casos neurológicos graves. Então, a gente vê que hoje em dia eles pensam muito mais cedo no diagnóstico, eles pedem muito mais um anticorpo anti-Rho. Então, até o perfil do encaminhamento deles mudou. Antes, eles encaminhavam aqueles pacientes com esclerose múltipla síndrome, depois que desenvolviam secura. E hoje não, eles já encaminham no início. Então, eu acho que, eu não sei como isso poderia ser feito, mas até uma sugestão assim para a sociedade paulista de divulgar a doença para outras especialidades, né? Além dos dentistas, além dos os oftalmologistas e os dentistas, eles estão pensando mais, mas eu acho que o clínico precisaria ter mais contato com a doença, né? Mais contato com esse diagnóstico. A gente tem muito mais encaminhamentos do neurooftalmo, dentista, do que do clínico geral, por exemplo. E lembrar que 40% dos pacientes com síndrome de Sjögren, eles envolvem manifestação sistêmica. E desses 40%, mais da metade é o quadro cutâneo articular. Então, essa mais a metade, ela vem para a reumatologia, né? Que é o quadro cutâneo articular. Mas o restante é dermato, neuro, pneumo e nefro. Acho que principalmente essas especialidades a gente precisava fazer esse trabalho também de comunicação. Concordo. Temos mais algumas perguntas. A Mariana Mendonça pergunta se existem casos de pacientes com síndrome de Sjögren sem alterações laboratoriais. Você diz que existem, assim, pacientes com anti-Rho. Vou falar da principal alteração laboratorial, né? Que é o anti-Rho anti-LAR. Então, existem, sim, na literatura, em torno de 20% a 30%. Aqui, por ser um serviço terciário, nós temos, assim, menos de 10%, mas ele pode ter um anti-Rho anti-LAR negativo. Eventualmente, ele pode não ter hipergama-globulinemia. A hipergama, né, o aumento de proteínas séricas da fração gama, ela está presente em 80% dos casos, né? Então, pode sim acontecer de você ter só os testes objetivos, né? São os pacientes puramente secura dominante, né? Sim. Sim. E é por isso que, nesses casos, é bem importante a biópsia. E aí a biópsia é fundamental, né? Porque, assim, a síndrome de Sjögren, ela já impõe uma diminuição de qualidade de vida importante e é difícil você melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, imagina você tentar melhorar o que você não conhece. Então, esse paciente, ele também merece, esse paciente que não tem alteração laboratorial, bastante esforço no sentido de sair do diagnóstico. Sim, porque nós sabemos bem na prática diária, como a senhora comentou, o quanto traz a alteração da qualidade de vida, os sintomas de secura, a artralgia, são as manifestações mais frequentes e mais relacionadas à redução da qualidade de vida nesses pacientes. Isso, e uma coisa importante da qualidade de vida, Juliana, é que os estudos já mostram que são as 3 coisas cardinais: secura, fadiga e dor, que levam à diminuição da qualidade de vida. Mas estudos recentes, né, inclusive estudos do registro inglês, eles mostram que também
ansiedade, depressão e os sintomas ginecológicos impostos pela secura, eles também levam à qualidade de vida. Então, e são coisas que às vezes, acho que no dia a dia, na correria, você vê coisas, o paciente, você olha o pulmão do paciente, você vê as coisas, partes mais graves, mas você não pode esquecer disso. Sim. Temos aqui uma pergunta do Vitor Martins, perguntando o seguinte: para pacientes com manifestações sistêmicas, sem sintomas de secura, porém com sorologia positiva, anti-Rho positivo, mas a biópsia com valor limítrofe do score focal, como que a gente interpreta esses pacientes? Então, essa é uma resposta interessante. Recentemente, em 2021, foi publicado um artigo em que é numa revista de patologia mesmo, e que ele aprofundou o corte e ele conseguiu fazer o diagnóstico. Então, é bastante interessante que nesse artigo ele coloca até quantos milímetros de você tem que aprofundar o corte. E é uma coisa que eles precisam padronizar na biópsia, mas o que você pode tentar para fazer melhorar esse diagnóstico é primeiro pedir para aprofundar o corte. Mas, na verdade, você vai continuar seguindo esse paciente, porque ele praticamente, apesar de ele não ter critério classificatório, ele muito provavelmente vai evoluir. Então, você vai seguir, e provavelmente, se tiver manifestação sistêmica com esse anti-Rho positivo, você vai até tratar como, né? Você como vai a gente faz nas outras doenças, você faz na vida diária. Mas eu acho interessante pedir para aprofundar o corte, porque já tem um artigo de patologia mostrando isso. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. Nós temos pacientes, muitas vezes, que a gente até brinca que não segue o livro né, da reumatologia, mas que os indícios clínicos, laboratoriais, levam muito a nós pensarmos no diagnóstico. E temos que tratar esses pacientes da mesma forma e ir acompanhando a evolução deles. A Gílvia pergunta em relação ao uso de botox e silicone em pacientes com síndrome de Sjögren. Existe alguma recomendação, alguma evidência nessa forma de terapia? Não, a nossa experiência no ambulatório é mais para uma associação. Nós temos pacientes com blefaroespasmo, sabe? Que é espasmo das pálpebras. Então, tem esse tratamento com botox, toxina botulínica, para o blefaroespasmo. Mas eu não entendi muito a pergunta. Ela pergunta isso como adjuvante da terapêutica? Sim, sim. Tem os plugs de silicone, né? Os plugs em glândulas, eles podem ser, os plugs para ocluir glândulas lacrimais, podem ser de silicone ou fazer no cautério. E a toxina botulínica, você pode fazer quando existe associação com blefaroespasmo, mas que não é comum. Sim. O que a gente sabe mais para secura são os colírios, as lágrimas artificiais, de preferência sem conservantes, medidas também comportamentais são muito importantes, então evitar ambientes com ar-condicionado, evitar ficar muito tempo na frente do computador, do celular. Para xerostomia também temos as salivas artificiais, fazer a limpeza oral com frequência, então acompanhar com o dentista, fazer a limpeza, uso de flúor. Então é isso que a gente se utiliza mais, tratamentos tópicos. E essa parte... Pode falar, doutora. Essa parte oral que impacta tanto na qualidade, lembrando que nenhuma medicação, nem pilocarpina, nem cinemelina, nenhuma se mostrou capaz de diminuir as cáries, né? Então, e a perda dentária. Então, a única coisa que é você ter essas cáries, e essas cáries são na base do dente. Então, a única coisa é o diagnóstico precoce dessas cáries, a aplicação de flúor. Então, para esses pacientes tem que realmente
tem que ser no mínimo de 6 em 6 meses. De né? 6 em 6 meses, sim, sim, com certeza. Temos mais uma pergunta da Daisy. Ela está dizendo o seguinte, que ela atende uma paciente que tem alopécia e PAM positivo, não tem artrite ou síndrome seca, mas teve um filho com bloqueio cardíaco quando nasceu. O que fazer nesse caso? Ah, interessante, né? Nosso grupo, juntamente com outros grupos no Brasil, nós tivemos a oportunidade de participar de um registro internacional de jogo. E um dos trabalhos desse registro foi justamente o bloqueio cardíaco congênito, né? Então, quando você tem, se observou que o diagnóstico da mãe é extremamente tardio, né? Ela tem o nenê com bloqueio cardíaco congênito e às vezes ela é óligo pouco sintomática e então o diagnóstico, ela pode evoluir com lúpus ou síndrome de Sjögren, mas é extremamente tardio. Então, essa paciente, além da anamnese toda para lúpus de Sjögren, que são as principais avaliações, eu faria assim a biópsia de glândulas salivares menores, porque ela pode já fechar com o Sjögren, tendo o Rho positivo, ela pode fechar pela biópsia, e eu faria nessa paciente, né? E lembrar também que o lúpus não é o caso, mas mais de início tardio, ele pode também começar com o síndrome de Sjögren. Então, acho que a primeira coisa nessa paciente, eu faria a biópsia, né? E acho que também os testes de secura, né, doutora Sandra? Os testes objetivos. Testes de secura, isso, fazer toda a investigação do Sjögren. Eu acho que os testes de secura, mesmo que ela não tenha sintomas secos, porque a gente vê que tem essa dissociação entre sintoma e o teste, faria biópsia. E se essa alopécia for um quadro importante, eu entraria com hidroxicloroquina. Só falando para essa médica que quando eu era residente, é bastante interessante, a gente tinha uma mãe, a mãe Rho positivo, com uma alopécia muito importante. 4 meninos com lúpus idiopático mesmo, não lúpus neonatal. Mas nós tratamos a mãe nunca desenvolveu lúpus, mas tinha essa alopécia, então nós entramos com hidroxicloroquina. É interessante que essas doenças, elas têm apesar de não ser genéticas, elas têm uma predisposição muito genética. Então, foi o quinhão que aquela mãe ganhou, entendeu? Enquanto os filhos ganharam um quinhão maior, porque eles desenvolveram lúpus, o quinhãozinho dela foi a alopecia e o Rho. Aí eu trataria, faria essa investigação da hidroxicloroquina. Concordo plenamente. Eu faria a mesma coisa, aprofundaria a investigação e trataria. Bloqueio é um quadro que chama muito a nossa atenção como reumatologistas. Doutora Sandra, a Giovana está dando parabéns e ela pediu para falar um pouquinho sobre o manejo da fadiga, que é um sintoma tão frequente, tão significativo nos nossos pacientes. A fadiga, então, a melhor evidência são os exercícios aeróbios, né? São as caminhadas, que inicialmente foi um trabalho com caminhada nórdica, né? Mas depois surgiram outros estudos, inclusive estudos feitos na cidade de Vitória, pela doutora Valéria Valim, aqui pela doutora Virginia, aqui na Unifesp, que mostraram que, assim, os exercícios, eles são fundamentais para a fadiga. Agora, a fadiga é uma coisa que você tem que ser muito amplo na abordagem. Então, o que você tem que pensar, né? Além de orientar a paciente à prática de exercícios aeróbios, você tem que pensar em hipotiroidismo, em anemia, nos distúrbios do sono. Um estudo mostrou que os distúrbios do sono são frequentes em pacientes com Sjögren e eles estão associados à fadiga. E por que eles têm distúrbio do sono? Não é só a apneia obstrutiva, mas porque, além da secura noturna, esses pacientes, por acometimento renal, eles podem desenvolver diabetes insípidos, então eles têm mictúria. Então, vê distúrbio do sono e também vê ansiedade, depressão, tá com
doença sistêmica controlada, é importante você controlar a atividade sistêmica, se tiver, embora esse não seja a maior associação com fadiga. E de perspectivas para o tratamento da fadiga, houve uma tese na Unifesp, né, que eu tive a oportunidade de participar da banca, em que foi um estudo piloto, mas randomizado, controlado, que mostrou que a estimulação transcraniana com corrente contínua ajudou na fadiga. E existe também um estudo com um novo imunobiológico que ele degrada o RNA, porque assim como o lúpus, elas têm muito RNA livre circulando na periferia por causa da apoptose, é uma proteína de fusão RNase que também melhorou a fadiga, né? Não sei Sim. se... Sim. Né? E tratar a depressão... Ver todos esses fatores associados, que não é infrequente, nós temos pacientes com hipotireoidismo associado, a doença autoimune costuma caminhar com outra doença autoimune. Então, acho que é fundamental o exercício físico aeróbico, é o que a maioria dos estudos... É a melhor evidência, né? Para tudo é baixo, a cloroquina não tem uma boa evidência, e o rituximab, apesar de, assim, com 6 semanas, os pacientes têm melhora da fadiga. Mas, estudo de meta-análise, inclusive feito também com a doutora Virginia Unifesp, mostrou que com 24 semanas não se mantém. E o estudo randomizado controlado, feito multicêntrico na Inglaterra, com 48 semanas, então até 2 infusões de rituximab, também esse efeito de melhorar a fadiga não se sustenta. Então, ou seja, a fadiga, você tem que estar com doença sistêmica controlada, mas você tem que olhar muito mais outros fatores. Depressão, ansiedade. Hipotireoidismo, anemia. Sim, com certeza. O Jorge está perguntando quais as lesões cutâneas mais frequentes na síndrome de Sjögren. Então, nós temos o eritema multiforme, o eritema anular, que na verdade é o lúpus cutâneo subagudo, né? É muito difícil distinguir. Inclusive, o lúpus cutâneo subagudo está nos critérios de atividade do jogo. Então, eritema anular, lúpus cutâneo subagudo, eritema multiforme, a gente manipula bem com hidroxicloroquina, né? E depois, aí começa já a vasculite, já mais grave. A apresentação é principalmente púrpura palpável de membros inferiores. E aí você tem que sempre pesquisar crioglobulinas. Então, a púrpura, e ela pode evoluir com úlceras e até necrose digital. E bem raro, mas eu acho muito interessante isso, a gente vê no ambulatório, é a amiloidose cutânea, que são os nódulos marrons, sabe? Membros, principalmente membros inferiores, são os nódulos marrons, e a principal associação é síndrome de Sjögren, é uma coisa rara. E lembrar que, na verdade, há uma manifestação cutânea também bastante frequente, assim, 15, 20% dos casos, que ela é extra-EDAI, ela não está no EDAI, é o fenômeno de Raynaud. Né? Sim, com certeza. E reforçar, no caso da púrpura, a pesquisa da crioglobulinemia, que pode vir associada e que é uma vasculite, que pode vir associada na síndrome de Sjögren, é um quadro grave, né, doutora Sandra, que precisa de um tratamento rápido, efetivo. Com certeza. Bem grave, né? E crioglobulinemia, ela muda toda a conduta, porque a crioglobulinemia, ela tem uma alta resposta, pode ser refratária, mas ela tem uma alta resposta com rituximab. Lembrando que no Sjögren é tudo off-label, então, assim, às vezes a gente tem um pouquinho de demora de acesso à medicação, mas a gente consegue. Assim, você tem acesso. Então, você tem que tratar com ciclofosfamida, corticose dose alta e tudo, esse paciente com crio, até você poder complementar. Sim. Vai ser um tratamento mais agressivo que nós vamos precisar fazer, no caso de crio associada à síndrome de Sjögren, e enfatizar que pode acontecer, que nós temos que estar atentos a essa associação.
Doutora Sandra, mais uma pergunta da Kathleen. Paciente com biópsia de glândula salivar menor com menos de 3 focos score. Ela pergunta, devo iniciar rituximab? Acredito que é naqueles pacientes que tenham as manifestações clínicas SDAI mais graves, mas que não tenham um foco score significativo. Então, fica bem claro nas recomendações do EULAR de 2020 que o rituximab ele deve ser instituído na vigência de manifestação sistêmica, né? Então, assim, a gente sempre tenta corticoide e um imunossupressor, mas se você já tem a falha ao imunossupressor inicialmente e é um paciente grave, ou intolerante, você já pode pedir o rituximab. Em algumas condições, como CRIO, independente da refrataridade, como CRIO e ganglioneuronopatia sensitiva, ou a doença do espectro da esclerose múltipla símile, a gente sempre já pede também, independente Sim. de ser refratário ou não. Mas eu acho que vai guiar o rituximab, eu acho que não é o focus score. Mesmo, você pode ter uma paciente com muitos anos, vamos dizer assim, muitos anos de evolução, que ela tem uma biópsia que está toda fibrótica, mas que ela desenvolve uma crioglobulina, a indicação do rituximab. Então, o rituximab não é a biópsia que vai guiar, na verdade. Sim, o Foxcore nos auxilia no prognóstico. No prognóstico, principalmente na evolução de linfoma. Mas sabe, Juliana, eu acho que a maior dúvida minha, e que nenhuma recomendação ainda responde, eu acho que a literatura dá para responder, é aquela paciente ao contrário do que a médica perguntou. Eu não sei, tem uma paciente que ela só tem SICA, só SICA. Ela não tem nada de sistêmico, mas ela tem um score focal de 3. A gente tem uma baita inflamação glandular. Se você for seguir as recomendações, como você ainda não tem evidência de você nem dar da cloroquina, nem você dar um imunossupressor. Então, eu acho que isso tem que ser uma decisão conjunta com a paciente. Eu acho que ela merece uma medicação de base, porque quanto mais precoce o diagnóstico, talvez a chance de ela não evoluir com uma secura grave depois, ou com uma perda dentária grande. Então, eu acho que aí sim, por exemplo, eu acho que o foco score ditaria o tratamento. Então, a gente tem como conduta no ambulatório, ainda que isso é sempre discutido com o paciente e discutido com a assistente que me acompanha, a doutora Aliciane, esses pacientes que só têm secura, que são muito tranquilos, mas que tem score focal alto, a gente tem entrado sim com uma medicação de base. Sim, nós também na Santa Casa, a gente também fazemos isso. A gente inicia também a medicação de base. E a Kathleen falou que foi exatamente essa pergunta que ela queria. Tá. E outra pergunta aqui do Fernando, que também eu acho que é algo frequente na nossa prática do ambulatório de síndrome de Sjögren. Um paciente com Sjögren há anos e com parotidite crônica agudizada, que mantém corticoterapia sobre demanda. A biópsia, ele fez biópsia de parótida, já foi afastado doença linfoproliferativa. Qual seria a melhor estratégia? Azacitidina, micopinolato? Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Então ele tem diagnóstico confirmado de Sjögren, tem parotidite. Então, primeira coisa, quando tem aumento agudo, quando é agudo, sempre afastar a infecção, né? Sim. Então, o paciente, a dor é muito aguda, é assimétrico, às vezes tem um pouco de hiperemia, e também cianolitíase, que às vezes o paciente tem também, e aquele aumento de dor mais a refeição. Mas esse paciente, pelo que eu estou vendo, afastado do quadro agudo, ele é um paciente crônico, né?
Esse, parotidite crônica, esse é o maior fator de risco independente para linfoma. Então, aqui, qual que é a recomendação da literatura, né? Primeiro que saiu artigos recentes de 2021, que a biópsia por agulha das parótidas, né, para você evitar complicação de fístula e de lesão do nervo facial, é um método seguro e eficaz para o diagnóstico de linfoma. E às vezes você vai precisar até fazer mais de uma vez. Então, insistir no diagnóstico de linfoma. Se tiver gânglio, seja ele inguinal, nós já fizemos a biópsia de gânglio inguinal, fazer, e sempre excisional. Você afastou o linfoma, então o que você vai? Parotidite, corticoide sempre em dose baixa, não se justifica dar alto. E você pode tentar fazer imunossupressor, sim. O que a gente tem na literatura de melhor evidência? Eu gosto muito de um trabalho que saiu em 2020, que ele é o primeiro, assim, trial clínico randomizado que mostrou diminuição do SDAI com imunossupressor, e agora ele vai ser ampliado, esse trial, né? Que é hidroxicloroquina mais leflunomida. Você pode dar essa associação, pode dar mofetil também, mas eu acho, assim, tendo falha com uma combinação e sendo tão crônico, tendo falha com esse paciente, eu também pediria rituximab. Sim, com certeza. Pelo risco de linfoma. Então, assim, não esperaria muito. Falhou com leflunomide, você já vai pedindo, porque demora às vezes, né? Eu não faria, sim, assim, inúmeros imunossupressores, porque esse paciente tem um risco grande de evoluir para linfoma. Perfeito, perfeito. Eu concordo. Eu acho que na falha primária, por conta desse risco, eu também faria rituximab. E é interessante, assim, que a melhor evidência que a gente tem com o imunossupressor é esse estudo de 2020, que foi publicado no Lancet Rheumatology, que é a associação de hidroxicloroquina e leflunomida. Mas agora já começou o recrutamento no Clinical Trials de um estudo que está sendo realizado pelo professor Mariette na França, que ele vai estudar justamente essas combinações. Tudo com placebo de 3 drogas, é um estudo bem complexo. Ele vai estudar hidroxicloroquina mais leflunomida e hidroxicloroquina mais mofetil. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta do Igor. Qual o significado clínico da hipergama-globulinemia na síndrome de Sjögren? Que também é algo que a gente vê muito. Então, a hipergama-globulinemia, ela faz parte do domínio biológico do SDAI. Então, ela é um dos... ela é uma das coisas que vai, entre vários itens, ele é um dos itens que vai pontuar na manifestação sistêmica. E eu penso da gama-globulina assim, às vezes você tem, digamos, você está com seu paciente controladinho, digamos, sei lá, com cloroquina, por exemplo, e ele está ótimo de tudo, mas ele está com uma gama-globulina de 2 policlonal, mas o restante tudo sem atividade. Pelo SDAI, é uma baixa atividade, é uma atividade menor que 5. Então, esses pacientes, muito bem, você pode até observar. Eu faço um paralelo, é aquele paciente duplo super bem, que tem um complemento diminuído e um DNA em moderado título. Você vai dar corticoide naquele paralelo com lúpus. Agora, você tem que ter alguns cuidados com a gama-globulina, principalmente se tiver pico monoclonal, que é um fator de risco para linfoma. E uma vez que você está com o paciente com hipergama, você tem que ver tanto a ascensão como a diminuição, a hipogama, que também é um fator de risco para linfoma. E acho que o principal é você ver o paciente dentro dos 12 domínios do SDAI, né? Então, não é por um domínio que você vai tomar a decisão terapêutica. E no Sjögren é muito sutil, né? Eu brinco com os residentes que o lúpus é uma doença escandalosa. Quando ela está em atividade, o seu paciente entra no consultório, você vê que está em atividade. O Sjögren não. Às vezes você tem uma gama de 2. Então ela já fechou lá seus 2 pontinhos no SDAI.
Depois ela tem uma atralgia inflamatória e de uma discreta púrpura. Já dá um SDAI maior que 5. Isso tudo que eu falei já dá um SDAI maior que 5. E, portanto, você tem que investir na sua medicação, né? De imunossupressor ou biológico que seja. Mas eu acho que é a somatória que vai nortear. E no jogo, às vezes, é bem discreto. Você pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando você vai ver, tá com SDAI de 7. Perfeito. Mais uma pergunta, doutora Sandra, do Marcelo Pinheiro. Se nós temos visto sacroileite nos pacientes com síndrome de Sjögren. Eu, na minha prática, eu nunca vi. No nosso ambulatório, nós temos apenas uma paciente que ela tinha sacroileite, com dor lombar baixa, ela estava até no ambulatório de espondiloartrite, só que ela referiu olho seco, boca seca, e foi feito toda a investigação, e tinha hipergama. Ela é um jogo clássico. Certo. Ela é um jogo clássico, e como o tratamento dos... cloroquina, essa paciente tomou hidroxicloroquina e methotrexate. Ficou muito bem. É um caso só de sacroileite que eu tenho. Mas é um jogo muito clássico, assim, com rola, com biópsia, hipergama, em uma mulher. E chegaram a dosar HLA-B27 também, doutora Sandra? Não, ela não tem essa... Ela não tem. Não tivemos acesso. Certo, perfeito. Temos mais uma pergunta, acho que também é um tema interessante, que acho que também, algumas vezes, na correria do ambulatório é pouco abordado. É da Sandra Watanabe, que ela está perguntando quais seriam as orientações para o manejo da secura vaginal. Então isso é bastante interessante. Então, assim, a secura vaginal, eu até revisei isso recentemente. Por enquanto, assim, nós só temos o tratamento sintomático, que é os cremes hidratantes, inclusive de hialuronato. Mas isso é uma coisa que precisa ser estudada no jogo, que a gente observa que pacientes com mucosite, por exemplo, pacientes com câncer, e que fizeram radioterapia pélvica, eles com laser ou com ultrassom, inclusive, eles melhoram dos sintomas vaginais, e você tem a biópsia da vagina que revitaliza a mucosa. Então, eu acho que, e eu procurei na literatura, eu não achei nenhum estudo em jogo. Então, eu acho que isso é uma perspectiva, né? Por enquanto, a gente tem pouca coisa, a gente tem que fazer as visitas regulares ao ginecologista, tem que tratar monilíase, que elas têm frequente, e o creme de hidratação. Agora, a gente tem e isso eu recomendo a leitura do artigo, que as recomendações para o atendimento neurológico, ginecológico da síndrome de Sjögren, que é um artigo da comissão que foi coordenado pela Fabíola. Eu acho importante essa leitura. Agora, no ambulatório, nós temos os pacientes com muita secura, e como nós temos a gineco, nós temos um serviço de gineco para essas pacientes que fazem, sabe, radioterapia. Sim, mucosite. Mas eles têm aceitado os pacientes conosco, sabe, também do ambulatório, e tem melhorado. Ótimo. Assim, só que não é uma coisa controlada, não é um estudo, você entendeu? Sim. É uma coisa anedótica, sim. E as duas pacientes que eu tenho assim, que te mandou, mudou a vida, você entendeu? Traz qualidade de vida para as pacientes. Elas mudou a vida. Então, mas não é controlado, né? Não teve um procedimento chã, mas foi ultrassom. Perfeito. Perfeito, doutora Sandra. E eu acho que isso é uma queixa que às vezes a gente deixa meio batido na correria do ambulatório. É anedótico, é uma coisa anedótica, não tem evidência na literatura, mas a gente vê que, pelo menos aqui no HC, as pacientes que eu precisei encaminhar, a gineco aceitou que estava muito assim e melhorou. Perfeito. Mas é uma coisa anedótica. Sim. Eu vou fazer mais uma pergunta, a última pergunta, que nós já estamos finalizando a live, mas é uma pergunta também interessante.
pacientes que têm basicamente sintomas de secura, sem outras manifestações extraglandulares, damos algum imunossupressor, alguma Então, droga de base? eu acho que até essa complementa a pergunta da Kathleen, né? Às vezes você tem só secura, mas por isso que a biópsia é importante. A biópsia não é importante só para o diagnóstico. E o paciente tem score focal alto, tem score focal de 3. E eu acho importante, isso não é uma evidência da literatura, a gente discute com a paciente, mas nós entramos com uma droga de base, ou cloroquina, ou metotrexate. Por quê? Porque você vê que a doença está ativa na glândula salivar, e eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade para tratar. Veja, isso que eu estou falando não é uma coisa que evidencia, não é uma coisa que a gente ainda tem evidência na literatura. Evidência em Jogren é muito difícil, mas eu acho que é uma janela de oportunidade. Nesses pacientes com score focal, acho que deve entrar. Inclusive, tem um artigo recente de um Pedersen, que é um artigo de odontologia, que ele viu, olha que interessante, que os pacientes com maior número de cáries, eles têm score focal maior que 1. Então, assim, apesar de você não ter lesão sistêmica, você tem a lesão oral. E é interessante que nós concluímos um trabalho de tese agora de um dentista, que é o Vitor, que foi recentemente, ele foi essa semana aceito para publicação na Clinical Experimental Rheumatology. E o que a gente observou, né? O nosso trabalho foi de ver se o tratamento odontológico primário, periodontite, tratamento cáries, melhorava os sintomas. Não melhorou os sintomas, mas após 3 meses, melhorou o fluxo salivar. Só que a gente viu que uns pacientes respondiam e outros pacientes não respondiam. E quais são aqueles que não respondiam, né? Idade, as 3 variáveis associadas foram idade avançada, fluxo mais baixo na entrada do estudo e fator de necrose tumoral alfa alto na saliva, ou seja, mostrando que a inflamação ocular, a inflamação glandular, ela tem relação mesmo com a doença oral. Em cáries, como mostrado por Pedersen, e nesse estudo de odontológico que a gente fez. Então, eu acho que você pode melhorar a parte odontológica do paciente, sim. E a gente discute com o paciente e trata. Concordo, sim, sem dúvida. Bom, doutora Sandra, pelo adiantar do horário, eu vou encerrar a nossa live, agradecer a participação de todos, agradecer a disponibilidade da senhora na nossa live. Foi uma honra. Foi muito bom mesmo, tenho certeza que enriqueceu muito. Eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas conversando sobre Jegren, com certeza. E aproveito também para, então, encerrar a live e convidar a todos para o encontro de defesa profissional que vai acontecer no dia 27 de agosto. Ele vai ser online. As inscrições vão ser pelo site da Sociedade Paulista de Reumatologia, www.reumatologiasp.com.br. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Sandra. Obrigada, boa noite.